Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a Jesus, portal que traz mensagens de amor e luz para a reforma interior e expansão de consciência daqueles que despertam e buscam a verdade. Através de palestras espontâneas e canalizações atuais de irmãos de luz, preparamos mentes e corações para os tempos vindouros que o próprio Cristo anunciou, e ainda permanece nos ensinando o caminho para a ascensão. Agora abra o coração e aproveite a mensagem. A humanidade sagrada está pronta para emergir. Levar a visão não é vago. Levar a visão implica a presença plena, e presença plena requer presença plena no corpo. Você sabe, a Terra está se abrindo. A humanidade tem assim a oportunidade de colocar a sua vida cotidiana num outro registro. Mais e mais pessoas ouvem isso. Quem escolhe aplicá-lo? Veja a beleza do que parece ser a evolução para a humanidade. Em primeiro lugar, são trazidos conceitos que flutuam na consciência coletiva, e que a humanidade integra, deixando-os muitas vezes no estado de conceito. E então os modos concretos são trazidos de volta para atualizar esses conceitos. A nova ciência muitas vezes contribui para isso. A física quântica mostrou além do espaço e do tempo. Tornou até possível negar o tempo porque o tempo, você sabe, é apenas uma ilusão. O irmão Saint-Germain disse isso, não foi? As 4 grandes ilusões. O tempo é uma ilusão. O espaço é uma ilusão. O determinismo é uma ilusão. O sofrimento é uma ilusão. E agora os modos práticos são trazidos de volta, para estabelecer a vida diária fora das grandes ilusões. O pensamento é criativo. A palavra é criativa. Transformar o pensamento em visão dá-lhe poder, pelo menos quando entendamos o que é uma visão. Uma visão não é uma imagem vaga. Uma visão é uma imagem alimentada pela intensidade da atenção. A imagem deve ser nítida em todos os seus detalhes. E a atenção nutre a visão. A visão não é cultivada num espaço de tempo, talvez 5 minutos. Escolhemos a visão, desenvolvemos-la, e alimentamos-la, não durante um período de tempo. Nós alimentamos agora, e agora é o além do tempo. E a visão, suficientemente nutrida pela intensidade da atenção, precipita-se na realidade física, naturalmente. Este pode ser o novo modo de operação da humanidade, pelo menos se a humanidade concordar em reaprender o intenso. Não se contente mais com energias dispersas e dê vagamente um pouco de atenção a alguma intenção. Determine sua intenção alimente-a com a plenitude da atenção. Alimente agora. E agora, você sabe, é eterno. Isto significa que se, por exemplo, a visão for a realização da Terra da Paz, a visão será transportada e alimentada pela plenitude da atenção agora. Agora você não está preso entre o antes e o depois. Agora descanse no eterno. Então não importa se a visão é trazida 2 vezes, 5 vezes, 500, 5.000. E a visão que o coração preza. E o ser que eu sou sabe que o pensamento é criativo, que a visão é semente e que a semente só pode invariavelmente produzir frutos. Vejam a beleza. Muitos sentem, a Terra está se abrindo, não mais porque algumas pessoas misturam conceitos de forma mental, mas porque as ferramentas são dadas novamente para que o pensamento se torne visão e a visão naturalmente se precipite na realidade concreta. Isto pode significar o esquecimento do trabalho árduo, substituído pela dinâmica energia de visão alimentada pela plenitude da atenção que produz naturalmente os seus frutos. O quadro ainda precisa de ser bem estabelecido. A base é a presença plena no corpo. A base também é a gratidão infinita porque só podemos agradecer porque, inevitavelmente, a intenção só pode dar frutos. Agradeça porque inevitavelmente a intenção só pode produzir frutos. Isto implica uma revolução na operação. Enquanto a humanidade, através do vício em aparências passadas, duvida, será que isto terá sucesso? Isso vai acontecer? O convite agora é agradecer com certeza porque esta é a lei, o pensamento cria. Ainda precisamos redescobrir a arte de pensar corretamente. O pensamento correto é a visão clara da aspiração, da intenção, a visão alimentada pela presença plena resultante de um estilo de vida impecável.
Energize a estrutura física, ofereça-lhe o descanso que necessita e o dinamismo que necessita. E você sabe, a estrutura física precisa de muito dinamismo. Encontre aquelas circunstâncias de vida que promovem o dinamismo, trazendo o corpo de volta ao funcionamento adequado, nutrindo adequadamente, treinando adequadamente, nutrindo com pensamentos puros e água pura, com pensamentos puros. Para redescobrir a arte do pensamento criativo, é imprescindível deixar não apenas as dúvidas, mas todos esses pensamentos parasitas ou negativos. Isto requer a vigilância do amor que opta por retreinar o seu modo de funcionamento para falar apenas do luminoso, do simples e do bom. Pense apenas no brilhante, no simples e no bom. E se algum hábito ou algum apego sempre nos faz voltar aos velhos hábitos, você sabe o que é chamado de pensamentos em loop. Esses pensamentos que voltam de novo e de novo pela manhã talvez, ou à noite, porque nossos ancestrais pensavam assim, porque a humanidade pensa assim, esquecendo que é um modo de realidade em que os antepassados e o coletivo da humanidade não existem porque é apenas o único e maravilhoso que se reinventa e se recria eternamente. Atualizar isso faz parte da abertura. E não há nada passivo na abertura ou mesmo em qualquer coisa adquirida. As ferramentas são dadas. A energia está presente como um vento que enche as velas e empurra o navio. Ainda é necessário que haja alguém no comando, e que alguém esteja totalmente presente participando plenamente. Esta é a beleza da abertura, de passar de vítima a participante na criação da própria felicidade. Talvez pudéssemos justificar, neste passado aparente, que não poderíamos deixar de regressar aos mesmos modos de operação. Esta é a humanidade animal. Existe outra humanidade sagrada. A abertura nos permite atualizar esta humanidade sagrada. Viva cada dia como um todo. Estabeleça a visão clara, a intenção clara, a intenção de vida. E todos os detalhes do dia a dia só podem harmonizar-se com esta intenção de vida. Não deixe que nada interfira nisso. E mesmo que as aparências ainda pareçam mostrar algum lapso de tempo entre a intenção e a sua realização, a visão permanece nutrida pela gratidão porque já foi realizada. Esta gratidão vem acompanhada de uma higiene total na forma de pensar, de agir, de se relacionar com o próprio corpo, de se relacionar com os outros, de se relacionar com a Terra e com o cosmos. Inicie a clareza em seus relacionamentos prestando atenção neles. Assim, aqueles que escolhem os modos de abertura e que carregam a visão de paz e harmonia na Terra, apenas nutrem a paz e a harmonia na Terra, oferecendo a plenitude da atenção a isto, olhando apenas para isso, apenas falando sobre isso, incorporando isso, optando por colocar cada detalhe do seu dia a dia em sintonia com a paz e a harmonia. Encontrar a inocência significa encontrar o poder. Redescobrir a inocência é baseado na presença plena. A humanidade sagrada está pronta para emergir. Deixá-lo emergir é uma oferenda ao divino, não através de conceitos que se esgotam, ao encaná-lo. Fonte: Agnes Busmaceron. Oficiais militares quebram o silêncio sobre a interferência de OVNIs em mísseis. Os militares do ZEUA estão em posse de um vídeo de um OVNI, aparentemente desativando uma ogiva nuclear durante um teste de rotina, de acordo com vários ex-funcionários. Eles afirmam que o vídeo em questão capturou uma nave em forma de disco circulando a ogiva falsa e desarmada logo após ela se separar do propulsor do míssil Atlas, disparando então 4 feixes de luz na ogiva, desativando-a. Oficiais aposentados da Força Aérea do ZEUA, Tenente Bob Jacobs e Major Florenzi Mansman, afirmam ter visto a gravação do encontro de 1964 antes da fita desaparecer. Os ex-oficiais faziam parte de uma equipe responsável pela captura de vídeos de lançamentos de testes de mísseis na Califórnia, com fotografia telescópica e equipamento de videografia. 2 dias depois de terem exibido o vídeo, alegam que 2 agentes à paisana da CIA confiscaram as imagens e fizeram-nas jurar segredo. O incrível relato faz parte de um padrão identificado por alguns especialistas em OVNIs, onde os OVNIs parecem interferir nas armas nucleares.
O suposto incidente ocorreu há quase 6 décadas, em 15 de setembro de 1964, mas mais recentemente veio ao conhecimento público devido à investigação do autor Robert Hastings. Luiz Elizondo reconheceu a existência do vídeo e afirmou que o viu, de acordo com uma postagem de 10 de fevereiro de Hastings no site Tio Fuxonicles. Elizondo diz que foi o ex-diretor do Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais, ATIP, do Pentágono para estudar OVNIs, e esteve envolvido em vários vazamentos de imagens militares de alto perfil que pretendiam mostrar OVNIs. Recriação gráfica do que aconteceu, no vídeo de 1964, quando um OVNI supostamente interceptou o foguete Atlas sobre o Oceano Pacífico. Uma fonte não identificada revelou a Hastings que Elizondo confirmou os detalhes do evento em entrevistas internas. Na década de 1960, Jacobs era responsável por um site militar de fotografia telescópica em Big Sur, Califórnia, que capturou o vídeo enquanto o míssil viajava vários milhares de quilômetros por hora em sua trajetória de voo planejada sobre o Oceano Pacífico. Na época, Mansman era o analista-chefe de imagens fotográficas da base aérea de Vandenberg, agora chamada Base da Força Espacial de Vandenberg, no condado de Santa Bárbara, Califórnia. A Guerra Fria estava progredindo rapidamente, incluindo muitos programas de operações secretas testando equipamentos militares sofisticados e secretos. Alguns céticos sobre OVNIs alegaram que relatos de OVNIs forneciam cobertura para esses programas. Tenente Bob Jacobs, no meio embaixo, retratado com sua tripulação. Jacobs relatou seu avistamento à imprensa em 1982, mas foi ridicularizado e ameaçado por suas afirmações. A nave capturada inadvertidamente no filme era bobadada em forma de disco, de acordo com Jacobs e Mansman. Era um disco clássico, o centro parecia ser uma bolha elevada. Toda a forma do disco inferior brilhava e parecia girar lentamente, de acordo com uma carta que Mansman escreveu sobre o incidente em 1983. No ponto de liberação do feixe, o objeto virou como um objeto necessário para estar em posição de disparar de uma plataforma, mas, novamente, esta pode ser minha própria suposição por estar em combate aéreo. 40 anos depois, um investigador do Senado do ZEU disse a Hastings que Elizondo tinha confirmado esta descrição numa entrevista oficial no ano passado. Durante esse briefing, o ex-diretor da ATIP confirmou a existência do vídeo, os detalhes sobre o que lhe mostrava e a localização de uma cópia dele nos espaços de trabalho da ATIP, escreveu Hastings no novo post. Apesar de Mansman ter dito a Jacobs para não discutir o que tinham visto, Jacobs começou a falar sobre o evento em 1982, pensando que já havia passado tempo suficiente desde o evento para que ele pudesse falar livremente sobre o que viu. Mas as suas alegações foram rejeitadas pelos céticos, e ele foi até sujeito a assédio e ameaças de morte anônimas. O novo relatório de Hastings parece corresponder às lembranças de Elizondo sobre o vídeo. Luiz Elizondo, ex-diretor do Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais, ATIP, do Pentágono, disse a um investigador do Senado que tinha visto o vídeo de 1964 quando os investigadores foram procurar a gravação em DVD do vídeo, onde Elizondo lhes dissera que estava. Ela não estava lá, relatou Hastings. E embora a gravação esteja faltando e a história de Elizondo vendo a gravação seja de segunda mão de um investigador, Hastings relatou que tem evidências adicionais para apoiá-la. Em 10 de novembro de 2023, uma fonte altamente confiável, que não tenho liberdade de identificar, me disse que o denunciante de UAP, fenômenos anômalos não identificados, Davi Grush, confirmou em particular que Elizondo também lhe contou sobre ter exibido o filme Big Sur, e que de fato capturou um incrível evento fictício de interferência de ogiva relacionado a OVNIs. Parece que o vídeo pode ter sido perdido quando o Pentágono destruiu os arquivos e e-mails de Elizondo, escreveu Hastings. Isso teria ocorrido em 2017.
depois que ele renunciou ao cargo de diretor da equipe, o que ele alegou ter sido um protesto contra o Pentágono em cobrir assuntos sobre OVNIs. Esta medida altamente incomum do Pentágono viola diretamente uma ordem de preservação legal que foi imposta com base em outras funções de Elizondo na época, escreveu Hastings. A ordem exige que todos os arquivos eletrônicos e impressos de Elizondo sejam preservados indefinidamente, incluindo e-mail e correspondência. Além do vídeo, há algumas evidências limitadas, que apoiam a história. Um conjunto desclassificado, mas não divulgado, de dados de radar do evento de 15 de setembro de 1964 aparentemente confirmou que um objeto aéreo não identificado foi observado perto da ogiva falsa durante o teste do míssil, disse uma fonte a Hastings. A análise dos dados do radar da época sugeriu que o objeto não identificado poderia ter sido destroços. Também é possível que fossem objetos metálicos destinados a confundir o radar para evitar que os inimigos identificassem a localização exata de uma ogiva. Então, talvez o alvo misterioso rastreado pelo radar perto da ogiva fosse apenas palha, escreveu Hastings. Por outro lado, pode ter sido de fato OVNI real, cuja presença o autor do relatório de dados de radar provavelmente não teria conhecimento, dado o status de segredo máximo do incidente. Fonte: P3. Gratidão.